Na última aula, falamos sobre o direito à isonomia substancial, também chamado de direito à diferença, parâmetro fundamental quando falamos de equidade. Hoje, na nossa última aula, nós vamos continuar os estudos, já no terceiro e último capítulo, para falar sobre os desafios para a efetividade dos direitos fundamentais num contexto de retrocesso. Vamos lá! No primeiro capítulo, a gente percebeu que os retrocessos acontecem historicamente no nosso sistema jurídico, inclusive validado na seara constitucional, e daí a necessidade de estarmos atentos para que tenhamos a proteção ao princípio da vedação do retrocesso em matéria de direito humano. Mas então, o que podemos fazer para que a gente não dê mais nenhum passo para trás? Ou para, pelo menos, a gente dificulte a possibilidade do Estado brasileiro tentar fazer um moonwalk em direitos humanos. Vamos lá. Boaventura de Souza Santos já nos alertava que é necessário reconhecer para libertar. Mas reconhecer não é o bastante. É necessário que o Estado dê possibilidade de fala sobre as novas demandas que surgem e que escutem, criando um ecossistema capaz de viabilizar e efetivar direitos humanos, que, diga-se de passagem, evolui com o tempo. Pense comigo. O direito à internet é um direito humano hoje em dia? Não, não é. Inclusive, metade do nosso país nem tem acesso à internet. Agora pensemos em um futuro não tão distante, tá bom? Em um sistema em que o ensino seja executado exclusivamente na esfera virtual. Vocês concordam comigo que educação é um direito humano? Sim, educação é um direito humano. Então, em um futuro próximo, a gente pode concluir que o acesso à educação só vai existir se o aluno ou a aluna tiver acesso à internet? Isso acontece porque as novas demandas trazem situações em que o Estado deve se atentar para garantir a dignidade e o acesso das pessoas em direitos humanos. Aí entram as políticas públicas de ação afirmativa, como garantia do mínimo ético existencial. A elaboração e a implementação de políticas públicas são peça-chave para promover a equidade, a justiça social em uma sociedade. No entanto, a eficácia dessas políticas muitas vezes está atrelada a uma definição clara e criteriosa de prazos determináveis. Veja que eu não falei prazos determinados. O fim de uma política pública de ação afirmativa deve acontecer quando não tiver mais desigualdade sobre o objeto de que ela trata. Por exemplo, uma lei de cota só deve acabar quando não existir mais motivos na sociedade de desigualdade de acesso entre pessoas. Se você olha, por exemplo, cota racial para entrar em universidade pública, hoje em dia você consegue ver igualdade de cores na universidade? Não. Se a resposta for sim, não tem motivo para a continuidade da política de cota. Mas se a resposta for não, ou a resposta for nem a pau, como é o caso, claramente a política de cota ainda deve existir. A flexibilidade proporcionada pelos prazos determináveis oferece uma abordagem muito mais adaptável e sensível às necessidades em constante evolução da população. Estabelecer prazos rígidos pode resultar em uma política pública que, ao invés de promover a equidade, perpetuam desigualdades e não consideram as especificidades de diferentes grupos ou regiões. Prazos determináveis permitem que uma avaliação contínua e a possibilidade de ajustes conforme condições e demandas sociais se transformam. Essa abordagem dinâmica é crucial para garantir que as políticas públicas sejam eficientes e, acima de tudo, equitativas ao longo do tempo. Além do mais, ao adotar prazos determináveis, as autoridades responsáveis têm a oportunidade de incorporar o feedback da sociedade civil, de especialistas e de mais partes interessadas. Isso favorece uma abordagem muito mais participativa, enriquecendo o processo de formulação de políticas públicas com uma variedade de perspectivas, o que é essencial para atingir objetivos equitativos. Os prazos determináveis estão em sintonia com a natureza dinâmica e multifacetada das questões sociais. Por exemplo, a equidade de gênero, a inclusão social, a inclusão racial, a acessibilidade pode exigir estratégias e ajustes diferenciados ao longo do tempo, proporcionando resultados mais justos e alinhados com as reais necessidades da população. Então, meus amigos, buscar equidade por meio de políticas públicas representa um compromisso com a flexibilidade, a adaptação constante e, por fim, a promoção de uma sociedade com diretrizes mais justas e igualitárias. E isso significa dizer também que a manutenção ou o não retrocesso de direitos humanos não é uma verdade que existe somente do ponto de vista legislativo. Se o Estado não estiver alinhado com as novas configurações da sociedade,
Uma lei que antes protegia, agora pode se tornar completamente vazia, porque não está alinhada com as novas intenções da sociedade e, portanto, se tornariam ineficazes. O não retrocesso a direitos humanos é uma condição de alinhamento do intuito protetivo à dignidade com as novas condições vividas pela sociedade. Ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, nem os direitos humanos. O acompanhamento da fluência dos direitos humanos é o acompanhamento da fluência das escutas da sociedade. E para ser fluente é necessário caminhar junto e perceber todos os movimentos que são feitos para que esse rio caudaloso não seja aprisionado em um pequeno igapó, condicionando um espaço específico em um tempo muito específico. Então, beijos a todos e todas, bons estudos e até mais.